Todos. Nesta aula vamos ver como retornar a linha e a coluna de um valor numa determinada matriz. Então eu já tenho preparado aqui o ficheiro com a estrutura básica de um programa em linguagem C. Então só vamos rodar para ver se está tudo em conformidade. Com isso podemos constatar que não existe nenhum erro no programa. Então, para tal, o programa consiste em, numa determinada matriz, temos as linhas e as colunas, e é dado um determinado valor para nós mostrarmos se realmente aquele valor existe naquela matriz e retornar a linha e a coluna em que se encontra aquele determinado valor. Então, para tal, nós vamos usar métodos, vamos segmentar o nosso código, métodos, que cada método vai determinar uma determinada função, vai desenvolver uma determinada função. Então, para tal, eu já vou definindo o número de linhas, vou falar que são 3 linhas, e também vou definir o número de colunas, que vou falar que são 3. Ok, vamos falar são 2 linhas e 3 colunas. Então, o que eu estou a fazer mais ou menos aqui é a declaração de variáveis. Neste caso, nós sabemos que existem dois tipos de variáveis. Nós temos as variáveis locais e as variáveis globais. Neste caso, aqui nós estamos a definir variáveis globais. Essas variáveis globais serão lidas em qualquer parte do código, mesmo dentro das funções, e em todo o programa vão ser vistas, como podem ser acessadas. Então, para tal, eu vou começar por criar um método em que vamos mostrar os valores que estão nessa matriz. Então, vamos falar que é uma matriz de inteiros que recebe um número de linhas e o número de colunas. Então, só recebendo isto, nós temos aqui os nossos valores, que vamos falar que teremos a nossa linha e as nossas colunas. Então, para tal, nós sabemos que para percorrer um determinado valor, um determinado vetor, nós temos que usar o método, o loop for, quando já conhecemos o tamanho do vetor. Então, neste caso, eu vou correr um pouco. Então, temos a linha menor que o número de linhas. Então, o primeiro loop que nós temos aqui é para percorrer as linhas, e depois teremos o segundo loop para percorrer as colunas. Então, aqui, número de colunas. O que nós fazemos é só mostrar o que está na matriz. Na linha e na coluna. Feito isto, vamos dar um break. Saltar de linha. E aqui nós podemos fazer isso. Então temos aqui o método para mostrar. E o que eu vou fazer agora é criar o protótipo aqui em cima para que seja feito. Então nós temos aqui, vamos fazer uma matriz no método principal com número de linhas, número de colunas, e automaticamente vamos inserir, como são 2 linhas, e 3 colunas, ou podemos fazer 2 linhas
e 3 colunas, ok? Temos aqui 2 linhas, 3 colunas. Então, feito isso, nós inicializamos a nossa matriz e vamos mostrar. Mostramos a nossa matriz. Então vamos rodar para ver se existe algum erro ou não. Ok, diz que temos um erro. Então, o erro estava aqui. Não tínhamos fechado a nossa aspas. Então, rodando o programa, nós podemos ver que mostramos os valores que temos na matriz. Então, para tal, como nós queremos saber se um determinado valor existe ou não, temos que ter um método que vai retornar uma determinada condição. Neste caso, o nosso método será um inteiro que vamos falar ver ou comparar. Comparar valores. Então, nesse método comparar valores, nós recebemos um inteiro do tipo número 1, o primeiro número, e recebemos o segundo número. Então, feito isto, nós falamos se o número 1 for igual ao número 2, nós retornamos 1. Os valores são iguais. Então, se não, eles vão retornar o 0 porque não são iguais. Então, como eu disse no início, vamos fazer a segmentação do código para nos facilitar, para não termos num único método muitas condições e muito código. Então, nesse caso vai nos facilitar. Então, feito isto, nós já temos a função para mostrar, já fizemos a comparação dos valores e agora o que vamos fazer é o método para mostrar. Isso vou fazer aqui acima. Então, vou fazer um método do tipo void que não retorna nada. Então, vamos falar mostrar linha coluna como o nome do método. Então, o que ele vai trazer, pegar uma determinada matriz com um número de linhas, número de colunas, e vai pegar o nosso valor dado que é para pesquisar um determinado número. Então, feito isto, aqui dentro nós vamos mostrar, deixa só eu copiar e mostrar e inicializar aqui acima o protótipo desta função. Daqui nós temos que fazer todo o nosso código. Então, para percorrermos, temos as nossas linhas. Então, vamos copiar o mesmo que temos aqui, o loop, só para nos facilitar, não queimar muito tempo. Temos as linhas e colunas. E daqui nós retomamos, fizemos a condição. Se o nosso método comparar números, comparar valores for igual a um número que foi introduzido e o que está na matriz, nessa linha e coluna que nós temos, se for igual a 1, vamos dar vamos mostrar na tela a linha, mostramos a linha e mostramos a coluna. Então, feito isto aqui, nós temos se o número for igual. Se não, ele não faz nada, deixamos assim só para poder ver. Então, aqui em vez de nós mostrarmos a matriz toda, nós podemos, no método principal,
comentar o método mostrar e chamar o mostrar linha, no qual vai receber um determinado número. Nós vamos ver, por exemplo, queremos mostrar o número 3. Vamos falar aqui, pesquisa o número 3 nessa nossa matriz. E vamos ver o que ele mostra. Pesquisa o número 3 nessa nossa matriz. Ele traz... Ok, fizemos o contrário. Pegamos a matriz, dissemos pesquisa o número 3 nessa matriz. Então, feito isso, nós podemos notar que existe um erro. Ok, está a dar o erro, por quê? Temos este erro porque nós declaramos o tipo de dado para a nossa matriz aqui no nosso método. Então, feito isto, nós temos uma matriz de inteiros. Então, se nós formos a correr aqui, podemos ver que o número que nós pedimos é o número 3, está na linha 0 e coluna 1. Então, nós todos sabemos que a matriz sempre começa na linha ou coluna 0, como a primeira posição. Então, nós temos aqui na linha 0, que é essa primeira linha, e coluna 2. Coluna 2. Por quê? Coluna 2. Temos coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Então, é mais ou menos este o código que mostra como retornar o número de linhas e a linha e a coluna de um determinado valor em uma matriz. Então, eu gostaria de pedir a todos, para quem não é inscrito, que se inscreva, comenta, deixa um like. E muito obrigado, até a próxima aula.